Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. A ANM repassa R$ 445 milhões da CEFEM aos municípios mineradores. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, destinou mais de R$ 445 milhões aos estados, Distrito Federal e municípios produtores minerais. O repasse foi feito em 13 de março. O montante é referente à quota-parte da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, arrecadada durante o mês de janeiro. Da quantia total, R$ 356 milhões serão destinados a 2.109 municípios. Os estados e o Distrito Federal vão partilhar R$ 89 milhões. Segundo o advogado especialista em mineração Alexandre Sion, boa parte do valor recolhido a título de CEFEM é destinado aos municípios, uma vez que esses entes sofrem os reais impactos das atividades minerárias. Na avaliação dele, esses recursos têm papel relevante no planejamento e execução de atividades nessas localidades. Considerando que a atividade minerária tem como uma de suas características o exaurimento da jazida, isso é, o minério tem data para acabar, o recebimento da CEFEM proporciona recursos para planejar, fomentar e executar a diversificação econômica das atividades, buscando assim a sustentabilidade socioeconômica para além da mineração. Os dados divulgados pela ANM revelam que, entre as unidades da federação, os estados que mais receberam recursos da CEFEM foram Minas Gerais, com mais de 41 milhões, Pará, com cerca de 34 milhões de reais, Bahia, com quase 3 milhões e Goiás, com mais de 2 milhões. Entre os municípios produtores que mais receberam os recursos estão Canaã dos Carajás, no Pará, com mais de 58 milhões de reais, Paraopebas, no Pará, com cerca de 50 milhões, Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, com aproximadamente 20 milhões de reais, e Congonhas, também em Minas Gerais, com mais de 16 milhões. A compensação financeira pela exploração mineral foi estabelecida pela Constituição de 1988 como uma contrapartida financeira paga pelas empresas mineradoras aos estados, Distrito Federal e municípios pela exploração econômica dos recursos minerais em seus territórios. A lista completa de valores recebidos por estado e por município você confere em portalconvênios.com. IRPF 2025. Entenda as regras, fique de olho no prazo e evite multas. Uma das principais ferramentas para acelerar o envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, a declaração pré-preenchida, terá atraso esse ano. As informações do contribuinte compiladas pelo Fisco só ficarão acessíveis a partir de 1º de abril. O período de entrega da declaração começou na segunda-feira, 17 de março, às 8 horas e se estende até 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos. A Receita Federal estima receber 46,2 milhões de declarações, um incremento de quase 3 milhões em relação às 43.212.426 entregues em 2024. Nos anos anteriores, a declaração pré-preenchida costumava ser disponibilizada em torno de 15 de março, coincidindo com o início do prazo de entrega do IRPF. Segundo o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita, Juliano Brito, o melhor seria que fosse lançado tudo junto, mas fatores internos, como a paralisação de servidores, ocasionaram o adiamento em cerca de 2 semanas. Introduzida em 2014, a declaração pré-preenchida passou a ser disponibilizada no Programa Gerador do Imposto de Renda em 2020. A utilização desse recurso cresceu de 1,2% das declarações em 2021 para 41,2% no último ano. Para este ano, a estimativa da Receita é que 57% dos documentos sejam entregues nesse formato. A declaração pré-preenchida virá com as seguintes informações: informações da declaração anterior do contribuinte, identificação, endereço, rendimentos e pagamentos da DIRF, DIMOB, DEMED e Carnê-Leão Web, rendimentos isentos em função de moléstia grave e códigos de juros, inclusive RRA, rendimentos de restituição recebidos no ano calendário, contribuições de previdência privada, atualização do saldo de conta bancária e poupança, atualização do saldo de fundos de investimento,
imóveis adquiridos no ano calendário, doações efetuadas no ano calendário, informação de criptoativos, conta bancária poupança ainda não declarada, fundo de investimento ainda não declarado e contas bancárias no exterior. Segundo o auditor fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025, as 4 primeiras informações já deveriam estar disponíveis na segunda-feira, com os demais dados sendo acrescentados gradualmente. A partir deste ano, os dados de contas bancárias no exterior foram incluídos na declaração pré-preenchida após a legislação determinar a tributação de offshores, que são empresas de investimentos em outros países e rendimentos no exterior. A declaração do imposto de renda terá poucas mudanças em relação ao ano passado. As principais são as situações em que o contribuinte está obrigado a entregar o documento por causa do reajuste da faixa de isenção no ano passado. Em relação às obrigatoriedades, as mudanças foram as seguintes. Valor de rendimentos tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração subiu de R$ 30.639,90 para R$ 33.888. Limite da receita bruta de obrigatoriedade para a atividade rural subiu de R$ 153.999,50 para R$ 169.440. Quem atualizou o valor de bens imóveis e pagou o ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024 terá de preencher a declaração. Quem apurou rendimentos no exterior de aplicações financeiras de lucros e dividendos passou a declarar anualmente. As demais obrigatoriedades foram mantidas. Outra mudança é a maior prioridade para quem simultaneamente utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via Pix. Até o ano passado, a prioridade era definida apenas com base na utilização de uma das duas ferramentas. Ao considerar as prioridades determinadas por lei, o pagamento das restituições seguirá a seguinte ordem: idade igual ou superior a 80 anos, idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e pessoas com doença grave, pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério, pessoas que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix, pessoas que utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix e demais contribuintes. 3 campos na declaração foram extintos: o título de eleitor, consulado e embaixada para residentes no exterior e número do recibo da declaração anterior em declaração online. Segundo Fonseca, esses dados foram necessários em outros anos, mas deixaram de ser considerados pelo fisco. Por causa da lei que antecipou a cobrança de imposto de renda sobre fundos exclusivos e tributou as offshores, os rendimentos no exterior passaram a ser tributados de forma definitiva na declaração de ajuste anual com alíquota de 15%. Até 2023, o pagamento era feito mensalmente, mas passou a ser feito anualmente. Na declaração, os bens que representem investimentos no exterior passam a permitir a informação do rendimento e do imposto pago tanto no Brasil como no exterior. A declaração do IRPF em 2025 seguirá o seguinte cronograma: 13 de março, liberação do programa gerador da declaração para preenchimento. 17 de março, início das transmissões pelo programa gerador. 1º de abril, liberação do programa de preenchimento e entrega online por dispositivos móveis pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. 1º de abril, liberação da declaração pré-preenchida. Já as restituições serão pagas nas seguintes datas: 1º lote 30 de maio, 2º lote 30 de junho, 3º lote 31 de julho, 4º lote 29 de agosto e 5º e último lote 30 de setembro. Retomada de obras. FNDE alerta sobre o prazo para responder diligências adicionais. Governos estaduais e administrações municipais em todo o país têm menos de 30 dias para cumprir as solicitações complementares referentes ao programa que retoma construções na área da educação básica e profissionalizante. O prazo máximo para envio dessas informações é 31 de março de 2025. Essa iniciativa busca viabilizar o prosseguimento dos projetos aprovados e aumentar a oferta de vagas nas escolas públicas. O consultor em orçamento público César Lima adverte que as prefeituras que não atenderem às solicitações dentro do período fixado deixarão de receber recursos para retomar as obras. Ele também enfatiza a importância dos municípios contarem com verba própria para auxiliar no custeio dos projetos. Porque o FNDE não repassará todo o valor necessário para a finalização das obras. Uma parte será custeada com recurso dos municípios.
Então o município tem que avaliar se essa obra é de real necessidade, se ela é viável a sua retomada e se o município dispõe, né, de recursos próprios para o término dessas obras que, após a retomada, devem ser concluídas no prazo de até 2 anos. De acordo com informações disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram registradas mais de 3.700 manifestações de interesse pela retomada de obras. Até o fechamento dessa reportagem, 1.727 obras foram aprovadas. Outras 1.490 estão em processo de retomada. Os dados podem ser verificados no painel Pacto de Retomada de Obras, que você acessa através do link disponível em portalconvênios.com. Do total das obras abrangidas, quase 90% são municipais e cerca de 10% são de âmbito estadual. A quantidade de obras inacabadas chega a 1.544. Confira outros status. Em andamento, 988 obras. Paralisadas, 711. Concluídas, 283 obras. E obras canceladas, 258. Entre os municípios que constam com obras em andamento estão Castro Alves, na Bahia, Itajaí, em Santa Catarina, São Paulo de Olivença, no Amazonas, Bastos, em São Paulo e Turvelândia, em Goiás. Algumas outras cidades contam com obras consideradas paralisadas. É o caso, por exemplo, de Humberto de Campos, no Maranhão, Guaratuba, no Pará, Tapauá, no Amazonas, Corumbataí, em São Paulo e Rondolândia, no Mato Grosso. Entre as unidades da federação, a que conta com o maior número de obras paralisadas é o Maranhão, com um total de 141. Na sequência aparece o Pará, com 119 empreendimentos nessa condição, e em terceiro no ranking está a Bahia, com 64. A lista completa com o número de obras paralisadas em cada estado você também confere em portalconvênios.com. O Tribunal de Contas da União iniciou a inspeção de projetos em municípios que participam do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica e Profissionalizante. Segundo o TCU, o trabalho contará com o apoio do Observatório Social do Brasil, organização sem fins lucrativos formada por mais de 3.500 voluntários em 17 estados. A proposta é que esses colaboradores coletem e analisem informações sobre contratos, desenhos técnicos, planilhas de custos, cronogramas físico-financeiros e a execução dos serviços, visando reforçar a participação da sociedade no controle dos recursos públicos. Com o intuito de ampliar a transparência no andamento dessas construções, o FNDE oferece 3 painéis online que permitem um acompanhamento detalhado das obras. Um deles é o painel FNDE Power BI. Outro canal disponível é a plataforma Antonieta de Barros. As informações também podem ser consultadas no portal CIMEC. O Tribunal coloca à disposição do cidadão canais de atendimento pelo e-mail cacidadão@tcu.gov.br e pelo telefone 0800 644 2300. Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em 28 cidades. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na quarta-feira, 19 de março, a situação de emergência em 28 cidades de diferentes estados brasileiros. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União e contemplam localidades afetadas por estiagem, seca, chuvas intensas, inundações e queda de granizo. Com a medida, os municípios podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, kits de higiene e outras iniciativas que ofereçam suporte à população. Entre as regiões com período de estiagem estão Mogeiro, Monteiro e Sumé, na Paraíba, Dormentes e Frei Miguelinho, em Pernambuco, além de Ametista do Sul, Augusto Pestana, Barros Cassal, Crista do Sul, Encruzilhada do Sul, Mato Queimado, Muitos Capões, Paim Filho, Restinga Seca, Ronda Alta, São Luís Gonzaga e 7 de Setembro, todos no Rio Grande do Sul. A estiagem se caracteriza pela redução de chuvas em determinado intervalo de tempo, enquanto a seca é mais prolongada e impacta de forma mais severa a produção agrícola e o abastecimento de água, que, a depender da situação, municípios nessas condições podem passar por períodos em que levam anos para chover. Nesse sentido, foram reconhecidos casos de seca em Matias Cardoso, em Minas Gerais, e Frutuoso Gomes e Lagoa d'Anta, no Rio Grande do Norte. Em outras cidades, como Capistrano, no Ceará, Ibireté e São Romão, em Minas Gerais, São Félix do Xingu, no Pará, e Salvador do Sul, no Rio Grande do Sul, o problema foram as fortes chuvas, que podem causar alagamentos e danos em infraestrutura.
Já Rio Branco, no Acre, e Munhós, em Minas Gerais, tiveram inundações, enquanto Tavares, no Rio Grande do Sul, registrou queda de granizo com risco de prejuízos em moradias, estradas e plantações. Para conseguir o apoio financeiro do governo federal, as prefeituras com o reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública devem inserir informações sobre desastre no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, apresentar documentos que comprovem os danos e elaborar um plano de ação. Após análise pela Defesa Civil Nacional das metas e valores solicitados, os recursos podem ser liberados para a execução das medidas emergenciais. A iniciativa do governo federal visa garantir a segurança e a assistência imediata à população afetada, reforçando a importância de políticas de prevenção e planejamento para minimizar os impactos de eventos climáticos adversos. Confira as portarias publicadas pelo MIDR em portalconvênios.com. Congresso aprova Orçamento 2025 com 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. O Congresso Nacional concluiu na quinta-feira, 20 de março, a votação do projeto do Orçamento de 2025, PLN 26 de 2024. Pelo texto, as despesas deste ano foram fixadas em 5.889 bilhões de reais, dos quais 1.655 bilhões referem-se ao refinanciamento da dívida pública e pouco mais de 4 trilhões de reais são referentes a gastos fiscais e da Seguridade Social. O texto base aprovado destina um valor recorde de 50,4 bilhões de reais para emendas parlamentares. Deste montante expressivo, 19 bilhões vão para emendas individuais de deputados, 5,5 bilhões para senadores, 14,3 bilhões para bancadas estaduais e 11,5 bilhões para comissões parlamentares. O aumento significativo, superior ao inicialmente previsto, reflete o resultado de negociações políticas marcadas por interesses eleitorais, levantando preocupações sobre o uso político e partidário dos recursos públicos. O projeto teve de ser adequado pelo relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, às novas regras sobre emendas parlamentares, fruto de acordo entre os três poderes, a Resolução 1 de 2025 do Congresso Nacional e a Lei Complementar 210 de 2024. Após meses de intensas discussões e acordos nos bastidores, governo e oposição chegaram a um consenso frágil sobre a distribuição dessas verbas. Embora oficialmente destinadas a áreas estratégicas como infraestrutura e saúde, especialistas alertam para o risco de que as emendas atendam mais a objetivos eleitorais do que às reais necessidades da população. O relator-geral do orçamento defendeu que a ampliação das emendas é essencial para reduzir desigualdades regionais, argumentando que projetos estruturantes serão priorizados. No entanto, parlamentares da oposição e entidades de fiscalização reforçaram as críticas sobre a ausência de mecanismos eficazes para garantir a transparência e impedir abusos na aplicação das verbas. Com relação aos programas do governo, houve diminuição de recursos para o Bolsa Família e aumento para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Durante a leitura de seu relatório, Ângelo Coronel lembrou que o orçamento contempla um novo salário mínimo de R$ 1.518, preserva investimentos em infraestrutura e garante recursos para pesquisa, para o fortalecimento da Polícia Federal e os programas estratégicos das Forças Armadas. Além disso, ele afirmou que o dinheiro será suficiente para atender quem mais precisa. Os principais programas sociais: Bolsa Família, 160 bilhões, Vale Gás, 3,6 bilhões, Farmácia Popular, 4,2 bilhões, Bolsas da CAPES, 4,2 bilhões, Saúde, 233 bilhões, Educação Pública, 167 bilhões, seguem garantidos porque sabemos que essas políticas impactam diretamente milhões de brasileiros. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, criticou os cortes feitos no orçamento do Ministério do Meio Ambiente para as ações de combate a incêndios florestais, especialmente porque o Brasil vai sediar em novembro deste ano a COP30, evento destinado a discutir as mudanças climáticas no planeta. Ela também reclamou do cancelamento de recursos voltados às ações de combate à violência contra as mulheres. Estava previsto no orçamento mais de 162 milhões para essas ações de recurso vindo do Fundo Nacional de Segurança Pública e, pasmem, houve um corte de 110 milhões
para as ações de combate à violência contra a mulher. O relator apontou que o orçamento de 2025 prevê um superávit primário de 15 bilhões de reais, valor resultante após a dedução das despesas anuais previstas. Esse montante é mais de 4 vezes maior do que o inicialmente proposto pelo Poder Executivo e está alinhado com a meta fiscal definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2025, que prevê um resultado equilibrado com margem de variação de até 31 bilhões de reais, tanto positivo quanto negativo. Ângelo Coronel explicou que o grupo de parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, responsável pela análise das receitas, observou que alterações recentes na economia brasileira, como crescimento econômico e aumento dos salários, ocorridas após setembro, quando o projeto original foi enviado, podem gerar uma arrecadação maior do que a inicialmente prevista. O relator afirmou que os 90 dias em que o relatório deixou de ser votado com relação ao prazo de dezembro foi de grande valia para o Executivo, que conseguiu corrigir distorções. Segundo ele, será possível deixar para o governo mais de 12 bilhões relativos a um ajuste inflacionário. O senador destacou que o aumento de superávit é coisa inédita na história da CMO e pode garantir a continuidade de programas muito importantes para a população, como o programa Pé de Meia. Economistas e analistas financeiros, no entanto, manifestaram dúvidas sobre a capacidade do governo de manter o equilíbrio fiscal, dada a magnitude dos gastos previstos. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que esse número previsto para o superávit não corresponde à realidade. Mas essa mesma peça mostra, por exemplo, que no programa Pé de Meia, que o governo bate bombo, faz alarde, estardalhaço, faz propaganda, de uma previsão de 12 bilhões, aporta apenas 1 bilhão de reais. Ou seja, faltam 11. Esse superávit já caiu para 4. O superávit poderá ser usado para cobrir despesas futuras não previstas no orçamento, créditos adicionais e para reduzir a dívida pública. Embora o relator destaque o aumento da arrecadação como justificativa para maior otimismo fiscal, sua análise deixa de considerar integralmente despesas significativas, como 44,1 bilhões de reais referentes a precatórios, que são pagamentos determinados judicialmente em favor de cidadãos e reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, o que pode comprometer o cenário orçamentário projetado para 2025. Ao final da votação nesta quinta, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, destacou a aprovação da proposta e o papel do Legislativo na elaboração do orçamento. Desta construção coletiva dos partidos políticos, das lideranças partidárias, do envolvimento do governo na construção também de aprimorarmos e de termos a compreensão de que o parlamento tem a peça orçamentária, que é a mais importante do processo legislativo, como fundamental, e é merecido que o parlamento brasileiro seja um ator importante nesta construção. O projeto do orçamento de 2025 segue agora para a sanção presidencial. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!